Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Foi um prazer passar esse final de semana aqui com vocês, conhecer a Igreja Presbiteriana de São Vicente. Vou levar esse abraço, esse carinho, da igreja, lá para a Igreja Presbiteriana Recanto Verde, em Timóteo. Obrigado, Adriana, obrigado, Vumar, por ter me acolhido assim, tão calorosamente lá na casa. E com os meninos é uma festa, né? Aqueles três, que bênção. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, no capítulo de número 5, mesmo assentados, com toda a reverência. Marcos capítulo 5, um texto precioso da palavra de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia, abra também sua mente, seu coração. Marcos capítulo 5, versículo 21, esse é um texto e uma história conhecida, e como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, claro que Deus vai mais uma vez ministrar sobre nós. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Essa expressão do versículo 24, você pode ler comigo? Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: vamos juntos? Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Versículo de número 43, final do 42. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Ó Deus, ministra mesmo sobre a nossa vida, põe luz na nossa mente, põe fogo na nossa alma. Ó Deus, obrigado por esta conferência missionária, que faz os nossos olhos voltar para as necessidades da família, e nós clamamos, ó Deus, desde já: ó Senhor, olha para a nossa casa, olha para a nossa família, o nosso campo missionário, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho diferente. Ele é o menor dos 4, mas é o que traz mais relatos de milagres de Jesus. Certamente porque o objetivo de Marcos é nos comunicar que esse Jesus, que é especialista em milagres, ele é o Deus que intervém. O impossível acontece quando o Senhor Jesus se manifesta,
quando a sua glória é manifestada. Especialmente o capítulo 5, tem no capítulo 5 uma revelação da glória do Senhor de uma maneira progressiva. Marcos quer dar a nós a entender que o Senhor Jesus estava revelando mais e mais quem Ele era e o seu poder e a sua glória. Por exemplo, o capítulo 5 começa com a libertação do gadareno. Quando Jesus chega ali em Gadara, um homem tomado por uma legião de demônios, nu, desvairado, um homem sem dignidade, sem liberdade, um homem possuído por aproximadamente 6.000 demônios, vem, se prostra diante de Jesus, e bastou uma palavra de Jesus, este homem foi liberto de uma legião de demônios. Jesus restituiu a ele a dignidade da vida, porque a Bíblia diz que esse homem era louco, agora ele está em perfeito juízo. Ele andava inquieto, pulando entre os sepulcros, agora está sentado aos pés do Senhor. Ele andava nu e agora está vestido. Jesus não só restaurou este homem a dignidade da vida, mas fez dele um missionário, porque ele quer seguir agora com Jesus, mas Jesus diz para ele: não, volta para a sua casa e conta para eles tudo o que eu fiz e como eu tive misericórdia de você. Jesus não apenas tem poder sobre os demônios, mas ele tem poder sobre as enfermidades crônicas também. Por isso que essa mulher, pela fé, toca nas vestes de Jesus, e o evangelista Lucas diz que ela tocou nas bordas, nas orlas das suas vestes, certamente nos ensinando que se nós queremos alguma coisa da parte do Senhor para a nossa família, nós precisamos chegar até os seus pés, e esta mulher foi imediatamente curada. Ele tem poder não só sobre os demônios e as enfermidades, ele tem poder até mesmo sobre a morte, por isso que ele ressuscita a filha de Jairo. Eu quero chamar a sua atenção para este milagre, porque aqui há algumas lições preciosas para a nossa vida e para a nossa família. A guisa de introdução, olha que contraste há entre Jairo e essa mulher. Jairo, por exemplo, é um homem conhecido na cidade, essa mulher é uma mulher anônima. Jairo é líder na sinagoga, essa mulher sequer podia entrar numa sinagoga porque ela era impura cerimonialmente. Jairo é rico, é um homem de dinheiro e de posse, essa mulher é paupérrima, diz a Bíblia que ela já tinha perdido tudo com os tratamentos médicos. Jairo é respeitado naquela sociedade, essa mulher é uma excluída que se esgueirava pelos cantos. Mas não obstante o contraste entre os dois, porque os dois vêm conscientes de sua necessidade até Jesus, os dois são ministrados, os dois são respondidos na sua oração, ambos encontram refúgio e resposta aos pés do Salvador. E eu quero lhe afirmar a guisa de introdução, que não importa onde você nasceu, nem a sua cidade, nem o bairro, nem a casa que você mora, nem o seu contra-cheque, nem a sua condição social, o Jesus que não faz acepção de pessoas, tem uma bênção especial para a sua vida, se você chegar até Ele da maneira como Jairo e esta mulher chegaram. E o que eu aprendo aqui com Jairo, meus irmãos, ele nos ensina a como lutar diante de Deus, por uma intervenção do Senhor na nossa família. Olha para a vida de Jairo, olhe para a vida dessa mulher, a maneira como eles se aproximaram do Senhor, nos ensina a como lutar diante de Deus, por uma restauração na nossa casa, por um milagre de Deus na nossa família. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós aprendemos que Jairo, ele lutou corajosamente pela sua família, corajosamente. Até esta altura, os fariseus e os líderes religiosos já tinham decidido, qualquer pessoa que acreditasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Na verdade, eles já tinham tramado a morte de Jesus. Mas Jairo, em plena luz do dia, diante de uma multidão, ele se aproxima, ele se lança aos seus pés e ele suplica pela vida da sua filha. Jairo discerne que é melhor perder amigos e bens do que perder a sua filha e perder a sua fé. Ele tem coragem para romper com uma tradição, ele tem coragem para transpor das barreiras da posição religiosa, social, econômica. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha coragem de lutar pela sua família, pela sua casa, pela vida dos seus filhos e pelo seu casamento. Coragem para você sair da complacência e do conformismo. Coragem para vir na direção de Jesus e não desistir por causa das críticas das pessoas. Jairo sabia que ele seria criticado, mas ele vai até o fim.
Coragem, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se nós queremos chegar no capítulo final da nossa vida e falar como Josué falou no capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos ouvir então o que Josué ouviu no capítulo 1, seja forte e corajoso. Jairo não apenas teve coragem para buscar a Deus pela sua família, mas ele teve humildade também. Diz a Bíblia que ele lutou humildemente diante do Senhor. Não é uma luta, meus irmãos, na força da carne, do braço, apenas impulsionado pela indignação, na explosão descontrolada do sentimento. Jairo luta de uma maneira estratégica e com as armas espirituais. Ele era rico, ele era influente, ele era respeitado, mas diante de Jesus não tem outra opção senão dobrar os seus joelhos, lançar-se aos seus pés, prostrar com o rosto em terra. Você talvez não faz ideia da indumentária de um líder da sinagoga. Este homem andava mais fino que um terno Armani. Este homem andava impecavelmente diante daquela cidade. Mas agora, em plena luz do dia, este homem se lança aos pés de Jesus, naqueles pés empoeirados. Ele se prostra diante do Senhor e ele tem humildade para pedir publicamente. Ele não vai à noite como Nicodemos foi, soberbo fariseu. Ele tem humildade para expor a sua necessidade. Ele tem humildade para reconhecer uma dependência completa do Senhor. Eu quero dizer para você que quando nós buscamos o Senhor Jesus humildemente, nós estamos debaixo das poderosas promessas de Deus. E Deus promete que aquele que se humilha diante dele, no tempo oportuno, ele vai exaltar. A palavra e a promessa de Deus para nós é essa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esta é a primeira condição, e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, eu sararei a sua terra. E a primeira terra que precisa ser sarada é a do nosso coração e da nossa casa. Em o nome de Jesus, aprendamos nessa noite com a vida de Jairo, que é tempo de buscar o Senhor pela nossa família, corajosamente e humildemente. Já não bastasse, Jairo também diz o versículo de número 23, que ele vai lutar diante de Deus por uma intervenção na sua família de forma persistente. Olha o versículo 23, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Jairo se aproxima, ele se dobra, ele clama, ele suplica, ele insiste, ele persiste, ele não desiste. Já falei ontem, eu quero repetir nessa noite: não desista da sua casa, da sua família e do seu lar, porque o impossível de hoje é o milagre de amanhã. Jairo está diante de Jesus, ele tem uma causa e ele não está disposto a jamais desistir dela. O profeta Isaías diz que nós devemos orar até que Deus responda. O profeta Oséias diz que nós devemos clamar até que Ele faça chover justiça sobre nós. O próprio Jesus disse: peçam e receberão, busquem e acharão, batam e as portas se abrirão. Por último, Jairo não apenas luta persistentemente, mas ele clama diante de Deus confiantemente. Olha o versículo 23, não há dúvida na cabeça dele: Senhor, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo está convicto, ele está certo, que Jesus tem poder para levantar a sua filhinha da cama da enfermidade. Ele tem fé e ele crê que Jesus pode dar uma solução para o seu problema, para a sua causa. Jairo busca o Senhor Jesus com toda convicção e certeza: Ele pode mudar a história da minha família. A fé é cega para as dificuldades, é surda para o desencorajamento, é muda para a murmuração e é indiferente para as impossibilidades. A fé honra e agrada a Deus, e Deus honra e recompensa a fé. Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E ainda na passagem de Marcos ele diz:
se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a estas montanhas, montanhas das impossibilidades, montanhas da perplexidade, vocês vão dizer às montanhas da adversidade, da dificuldade, retira-te e lança-te ao mar. Olhe para mim aqui, meu irmão, neste momento, volta a sua atenção para mim. Deus não reage à nossa murmuração. Não adianta você reclamar, não adianta você murmurar pelo estado ou a condição da sua casa. Deus reage à nossa fé. E a fé se manifesta pelo que nós falamos. A nossa igreja, ela tem apenas 11 anos. Todas essas histórias que eu conto, elas são muito recentes. É uma igreja muito nova. E uma das irmãs da igreja sempre me ligava: pastor, a situação está insuportável. Meu marido chegou mais uma vez bêbado. E nós brigamos de novo. E quando o telefone tocava, eu já esfriava, já sabia, é ela que vai ligar de novo. Determinado horário, passando das 11 horas, tocar o telefone, era essa irmã. Eu disse para ela: minha irmã, vamos fazer o seguinte, ao invés de murmurar e de brigar com ele, quando ele chegar bêbado em casa, você o recebe, leve, dê um banho frio nele, dá a ele uma comida, e quando ele deitar e dormir, você abre a sua boca, de uma maneira que não possa acordá-lo, e diga com a sua boca: você ainda vai ser um ministro do Evangelho, você vai ser transformado, você vai ser alcançado, Deus vai mudar a sua história, você ainda vai honrar a nossa família. E ela me obedeceu. E depois de várias vezes fazendo isso, esse homem entrou numa crise existencial. Geraldo Éder entrou numa crise existencial profunda. E eu sabia que naquele momento o Espírito Santo estava mexendo com a vida dele. E aproveitando a oportunidade, mais uma vez eu estava lá pregando e apresentando Jesus para ele. E sabe o que aconteceu? Deus o libertou das drogas. Deus o libertou da bebida. E esse homem se converteu de uma maneira tão apaixonada por Jesus, que imediatamente ele já entrou na classe de doutrinas, e passado alguns meses ele professou a sua fé e foi batizado. Mas ele continuou se dedicando tanto à palavra de Deus e ao Evangelho, e servindo a Deus na igreja, que um ano depois ele foi escolhido como diácono da igreja. Passado mais 2 anos, nós tivemos uma eleição de presbítero, ele foi escolhido como presbítero da igreja. E hoje ele é líder do ministério de casais da igreja. Quando ela decidiu não mais murmurar, mas crer e falar diante de Deus, diante daquela situação, que Deus iria mudar aquela condição, um milagre aconteceu. Em nome de Jesus, lembre do profeta: crie, por isso falei, cremos, por isso falamos. Abra a sua boca, e aquilo que você deseja na sua casa, que seja isso anunciado, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando nós falamos com fé, e é assim que nós manifestamos fé, Deus começa a trabalhar. Agora, o que acontece, meus irmãos, quando nós chegamos diante de Jesus, com humildade, com coragem, com persistência, confiantemente? O que acontece? Continua aí, você no projetor. Diz o versículo 24: Jesus foi com ele. E eu quero que você olhe isso aqui com carinho. Jesus foi com ele. Eu fico imaginando, meus irmãos, que Jesus abraçou Jairo, porque ele sabe, ele é um homem de dores. Colocou seus braços ao redor dele. Jairo está desesperado, atordoado, e como um companheiro na estrada de sofrimento. Jairo agora está descendo com Jesus, e Jesus desce com ele, para consolá-lo, para confortá-lo, para socorrê-lo, para ajudá-lo. Mas Jesus também desce com Jairo para mostrar para mim e para você, que Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa conosco. Ele não é um Deus distante, taciturno, displicente, desconectado da nossa realidade. Ele não é o totalmente outro dos filósofos, pelo contrário, Ele é o Deus presente na hora da tribulação. Diz o profeta Isaías no capítulo 25, que Deus é a fortaleza do pobre, é o amparo do necessitado, é o refúgio contra a tempestade e é sombra contra o calor. Eu quero dizer para você que Deus não está indiferente ao que você tem enfrentado na sua família. Fala com a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você não está sozinho. Não funciona.
Você não está sozinho, você não está sozinho. Porque Jesus desce com Jairo, meus irmãos, para dizer para mim e para você, que depois que nós chegamos até Jesus, com coragem, com humildade, com persistência e com confiança, nós nunca mais estaremos sozinhos, nunca mais estaremos sozinhos. E sabe o que acontece quando Jesus vem conosco? Quando Jesus vem conosco, primeiro, quando Jesus vem conosco, nós somos, olha aí, ó, o que acontece quando Jesus caminha conosco? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam. Um imprevisto aconteceu, quando Jesus está no caminho, uma mulher se esbarra, toca pela fé nas orlas de Jesus, e Jesus para a caminhada. Para Jairo foi um imprevisto, mas tudo está no controle do Senhor. Me ouça neste momento, Deus está no controle da nossa nação e no controle da sua família. Nada escapa ao poder e ao controle e à soberania dele. Jairo está desesperado, mas aqui Jesus tem um propósito, e o propósito de Jesus é mostrar para Jairo: Jairo, se uma mulher apenas encostou nas minhas vestes foi curado, imagina o que vai acontecer quando eu impor as mãos sobre a vida da sua filha. Sabe o que Deus está dizendo, meus irmãos? É que nos imprevistos Ele está trabalhando e Ele está ministrando. Mesmo quando Deus parece atrasado, pode ter certeza, Ele vai fazer algo melhor e maior. Porque o propósito de Deus não era só curar a filha de Jairo, era ressuscitar aquela menina. Talvez alguns imprevistos tenham acontecido na sua casa, na sua família, mas saiba disso, deixa Deus surpreender você. Eu me lembro quando eu estava pregando em uma das igrejas lá da nossa região, um casal que é muito colega nosso, tinha um sonho de ter filhos. Ele é médico, ela é pedagoga. Há 10 anos eles estavam lutando. Sofia tinha apenas alguns meses, e quando nós chegamos para o culto, nós chegamos junto no estacionamento, e eu olhei para ela assim, eu coloquei Sofia no colo dela, e ela pegou com uma alegria indescritível, porque era estéril. E eu falei com ela assim: creia, em nome de Jesus, este milagre ainda vai acontecer. E naquela noite eu preguei uma ministração sobre a intervenção de Deus sobre o milagre. 3 meses depois eu recebo uma notícia que a mulher estava grávida. Mas como Deus sempre faz mais, ela estava grávida de gêmeos. E até hoje eles são gratos a Deus pelo milagre extraordinário que Deus fez na vida e na família deles. Nos imprevistos, Deus está cuidando da nossa vida. Quando Jesus vem conosco, meus irmãos, nós não tememos más notícias. Ou o medo não nos paralisa, porque Jairo ouviu agora da boca dos colegas, dos familiares: desiste do mestre, esquece, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Imediatamente Jesus se vira para Jairo e diz para ele: não tenha medo, crê somente. Irmãos, nós precisamos fazer uma escolha: ou nós vamos ouvir os assassinos dos sonhos, ou nós vamos ouvir o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que fazer sempre uma escolha diante de nós: ou nós vamos ouvir os profetas dos caos, ou nós vamos ouvir a palavra de Jesus, ou nós vamos ouvir os mensageiros da morte, ou o autor da vida. E a palavra de Deus para nós aqui nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, porque nós estamos do lado do mais forte. Não tenha medo é uma das expressões mais repetidas na Bíblia. É Deus nos encorajando, porque quando o Senhor está conosco, nada nos paralisa. Quando Jesus desce conosco, meus irmãos, nós recebemos palavras de vitória. O tempo não me permite, mas Jairo recebeu uma palavra de vitória sobre a dúvida: não tenha medo. Uma palavra de vitória sobre o desespero: a menina não está apenas dormindo, não está morta. Recebe uma palavra também de vitória sobre a desgraça: levanta-te, levanta-te. Que nessa noite a palavra de Deus alimente a sua fé, encha o seu coração e faça você sonhar novamente com a sua casa e com a sua família. Quando Jesus vem conosco, meus irmãos, os que zombam são silenciados. Porque quando Jesus está chegando naquela casa, a situação é desesperadora. Mas Jesus diz assim: essa menina está apenas dormindo.
Há nas palavras de Jesus mais do que nós podemos entender, e há nos seus milagres mais do que nós podemos ver. Na verdade, na perspectiva divina, é claro que a menina está morta na perspectiva humana, mas para Jesus, ressuscitar um morto é tão simples quanto acordar alguém que está dormindo. Era esse o sentido da palavra de Jesus. Mas a situação que era desesperadora agora se torna constrangedora, porque eles zombam, eles riem, eles escarnecem de Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, também nós somos zombados por causa da nossa fé, ou às vezes até mesmo ridicularizados, mas tenha certeza disso, o próprio Deus, quando intervir na nossa casa e na nossa família, vai silenciar aqueles que zombam da nossa fé. Amém? Quando Jesus vem conosco, toda a família é amparada por Cristo, porque Jesus pega os 3 apóstolos, entra apenas na casa, apenas eles, e reúne a mãe. Eu não faço ideia o que é a mente de uma mãe que acabou de perder uma filha de 12 anos. Ele pega Jairo, que é o pai, e entra no quarto onde está a criança. Para mim é significativo que Jesus tenha reunido toda a família ao redor dele, junto dos seus discípulos. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? É que o propósito de Deus é pastorear toda a família. A prioridade de Deus é a família consagrada. O projeto de Deus é a família estruturada. E o propósito de Deus é a família restaurada, glorificando o nome dEle. Deus quer pastorear a sua vida, a vida dos seus filhos. Deus quer pastorear toda a sua família. Vindo para cá, eu compartilhei com o pastor Vilmar, porque lá teve uma tempestade ontem, caíram muitas árvores, e até então estava sem energia. Aí eu dobrei os joelhos, clamei a Deus, porque nós temos 2 cultos, culto 5h30 da tarde e 19h30, além da escola dominical. E aí não teve o culto de 5h30, eu mandei a mensagem nos grupos, que a energia ainda não tinha voltado. E eu orei pedindo ao Senhor, meu Deus, hoje é dia do povo celebrar e comemorar o Senhor. E aí quando foi 6h30, a energia voltou no bairro. E aí um presbítero lá me ligou, conversando, falei assim, vai para o culto, chama o povo todo, 19h30, hoje excepcionalmente toda a igreja em um culto só. E eu compartilhei com o pastor Vilmar um pouco da história desse homem, porque ele era um homem rude, era um homem que zombava. Um dia a esposa dele falou assim, vamos nessa igreja, a igreja do seu colega, pastor Maurílio. Aí ele falou assim, eu lá, ó, veja eu lá dentro, toda vez que ele passava pela igreja. Mas a esposa dele ficou grávida, e ela ganhou o seu bebê. E nas primeiras semanas, essa menina, do alto da cabeça até as plantas dos pés, apareceu nela várias feridas e manchas que os médicos não conseguiam descobrir. Então eu tomei o conhecimento e fui visitá-los. E quando eu fui visitar ele, eu vi aquela menina naquele estado, um bebê recém-nascido, e esse homem chorando como uma criança. E a mãe, a Valéria, também chorando muito. Eu peguei aquela criança no colo, nos braços, e eu fiz um desafio para ele. Isso não é muito comum, mas aquele dia Deus me deu essa ousadia. Fiz um desafio para eles: se Jesus curar a filhinha de vocês, vocês estão dispostos a entregar o coração para Ele? E eles assertivamente falaram: sim, pastor, se Deus mudar a história da minha filhinha, nós vamos. E eu peguei aquela criança, eu levantei, eu me lembrei de uma das histórias de Ronaldo Lidório. Levantei aquela criança e falei assim: Senhor, é tempo do Senhor intervir na vida dessa criança, porque toda essa família vai se converter ao Senhor. No domingo eles estavam na igreja e a criança completamente curada. Sabe o que acontece neste exato momento? Este homem que se converteu, que professou a fé e que eu o batizei, é um presbítero, é um pregador, e neste horário ele está pregando lá na igreja. A família inteira convertida ao Senhor. O propósito de Deus é pastorear toda a família, toda a casa. Penúltimo, quando Jesus vem conosco, a vida vence a morte. A vida vence a morte. Tomando-a pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Ele ressuscita quem está morto no delito e pecado. Tem alguém morto na sua casa, nos delitos e nos pecados, o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar. Ele ressuscita igrejas mortas.
Ele ressuscita jovens e adolescentes mortos. Uma menina apenas de 12 anos, mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscita todo aquele cujo pai ou a mãe coloca a esperança no Senhor. Por último, meus irmãos, quando Jesus vem conosco, Deus é glorificado. Essa história termina dizendo que todos ficaram admirados com o que Deus fez naquela família. A minha oração e o meu desejo, porque eu vou embora amanhã, mas o meu desejo é que Deus, de uma maneira tão extraordinária no decorrer dessa semana, faça tantas coisas maravilhosas na vida, na casa e na família de vocês, que toda essa cidade fique admirada com o que aconteceu na sua casa e na sua família. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra foi entregue nas suas mãos. Diante dele se prostra homens e mulheres, jovens e crianças, a enfermidade e até a própria morte. Anjos e demônios, todos se prostram aos seus pés. No capítulo 5 de Marcos, os demônios se prostram, Jairo se prostra e a mulher se prostra. Esse Senhor Jesus, Ele é digno do quebrantamento do nosso coração, da submissão da nossa vida, da rendição da nossa alma. Vamos fechar os nossos olhos neste momento? Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus: Deus, desce conosco também, Senhor, para a nossa casa. Culto ainda não acabou, mas nós podemos pedir ao Senhor desde já: Senhor, desce conosco para a nossa casa. Quando o Senhor desce conosco, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ore neste momento, ore, clama ao Senhor, fale com Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou a nós nesse final de semana. Muito obrigado, Senhor, por suas bênçãos inefáveis, por suas promessas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós afirmamos nessa noite com a nossa boca que a nossa esperança está no Senhor. Nós não temos, ó Deus, a quem buscar e a quem recorrer senão o Senhor. Só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Só o Senhor liberta homens presos nas garras do pecado. Só o Senhor cura enfermidades. Só o Senhor que tem um poder para regenerar uma alma, para salvar, ó Deus, da perdição eterna. E é por isso que nessa noite, ó Deus, nós colocamos a nossa vida, colocamos a nossa família diante do Senhor. E ó Deus, quando voltarmos para a nossa casa, faz conosco como o Senhor fez com Jairo. Desce conosco, Senhor. E quando o Senhor chegar na nossa casa, ó Deus, que o Senhor também estenda as suas mãos e que coisas extraordinárias aconteçam para a tua própria glória, para a admiração e o espanto, ó Deus, de todos aqui nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.